Bom dia, povo da Igreja Metodista na Lapa. Hoje, terceiro domingo após a Epifania do Tempo Comum. A pastora Docilene se encontra em férias e, atendendo ao convite, vamos participar do culto de louvor e adoração a Deus nesta manhã, saudando a igreja com as palavras de 2 João, capítulo 1, versículo 3. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Leitura de adoração que se encontra no livro de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 5 e versículo 10. Jonas 3, de 1 a 5 e versículo 10. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Deus, na sua infinita bondade, sempre dá oportunidade para que o homem, a mulher, para que um povo se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa de seus pecados. Deus havia ordenado a Jonas que fosse a Nínive da primeira vez. Jonas tentou não cumprir a vontade de Deus, tentou fugir. Mas quem é que pode se esconder de Deus? Quem que pode fugir de uma ordenança de Deus? Depois, novamente, passado um tempo, Deus voltou a ordenar que Jonas fosse à cidade de Nínive anunciar o arrependimento daquele povo, o que acabou acontecendo. Deus dá oportunidade para que cada um volte do seu mau caminho. Vamos agora entoar o hino 110 do nosso hinário, ao Deus Supremo. Oração de adoração. Senhor Deus eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá, por mais um domingo, onde nós temos a oportunidade de prestarmos culto de louvor e adoração ao Senhor, que é o nosso Deus único e verdadeiro, Senhor de todo o universo, Criador e sustentador de nossas vidas. Que tenhamos uma semana sob os Teus cuidados e que também, Senhor, possamos vivê-los de acordo com Tua vontade. Abençoe-nos, dirija-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Momento de confissão. Somos convidados a confessar nossos erros e pecados, arrependendo-nos do que fizemos que não é do agrado de Deus. Palavra do profeta Joel. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso. É paciente, é muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Que cada um de nós possa fazer uma oração
confessando os nossos erros e pecados, fazendo essa oração silenciosamente. Após essa oração, faremos uma oração de confissão audível. Oração de confissão. Senhor Deus misericordioso, chegamos à Tua presença de forma humilde e em confiança, reconhecendo nossa culpa diante de Ti por causa do nosso pecado, causado por falta de amor ao próximo, nossa fraqueza na fé e a nossa desobediência aos Teus ensinamentos. Pedimos perdão também por todos os pecados que cometemos e nem nos damos conta, e por isso clamamos pedindo a Tua misericórdia. Por isso, humildemente te pedimos, tem, Senhor, piedade de nós. Declaração de perdão que se encontra no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 22. Isaías 44, 22. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a cerração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Quando nós nos achegamos a Deus, confessando nossos erros e nossos pecados, com sinceridade, Deus está pronto a nos perdoar. Que assim seja. Momento de louvor, momento de agradecermos a Deus pelo seu amor e por tudo o que Ele nos dá. E também é o momento de nós agradecermos pelos ofertantes e dizimistas. Como uma oração, nós vamos fazê-lo cantando o hino 125 dos nossos dinários. Hino 125, hino de ação de graça. Cânticos de louvor. Bom dia, irmãos! Como está sendo esse domingo para você? Espero que esteja sendo uma beleza na presença do Senhor. Amém? Nós vemos muitas vezes na Bíblia, principalmente no livro de Salmo, o encontro entre o homem e Deus e a declaração daquilo que está dentro do seu coração e ao mesmo tempo a declaração da sua adoração, do seu louvor. O salmista, ele sempre fala daquilo que ele está sentindo. E por muitas vezes existe um grande júbilo, um momento de alegria, mas também há momentos de angústia, momentos de aflição, em que ele confia no Senhor. O Salmo 46, ele fala assim, Davi diz, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia. Em todos os momentos, Deus é Deus, em todos os momentos, sempre. Deus é bom para nós. Vamos louvar ao Senhor? Tu és a minha porção, Tu és minha herança. Tu és minha porção, Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teu braço eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação.
amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, eu me alegrarei em ti. As palavras que tocam no meu coração nesta manhã, elas estão escritas lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nos versículos 21 a 24, e dizem: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém? São palavras de confiança, ditas num momento de grandes dificuldades. Talvez você também esteja passando por momentos difíceis. Talvez o seu coração, sua alma se sinta num deserto. Mas você pode ser ousado e dizer: eu posso contar com um Deus Todo-Poderoso, que está sempre comigo. Vamos louvar ao Senhor juntos. Tantas lutas, tantas dores, um deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti.
reflexão nesta manhã, leremos o capítulo 1 de Marcos, versículos de 14 a 20. No livro de Marcos, no seu início, capítulo 1, Marcos começa a história a respeito de Jesus Cristo, apontando para o cumprimento dos profetas do Antigo Testamento, conforme anunciado em Malaquias e em Isaías. O profeta Isaías escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para preparar o seu caminho. E escreveu também: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: Arrependam-se de seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. No capítulo segue ainda com o batismo de Jesus, a tentação de Jesus e Jesus iniciando seu trabalho na Galileia. No capítulo 1, versículos 14 e 20, vamos ler esse trecho onde Jesus volta para a Galileia e começa o seu trabalho. Marcos 1, 14 e 20. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. João Batista foi preso por ordem do governador Herodes Antipas. E Jesus anuncia o reino de Deus. É preciso se arrepender. É preciso se arrepender dos pecados. Crer e crer no Evangelho. Não é mais tempo de esperar. É hora de agir. O reino é o amor de Deus que provoca transformação radical. O reino é dinâmico. É preciso se converter. A ação de Jesus exige mudança radical. Ter uma nova orientação de vida, crer no Evangelho, é aceitar Jesus. Assim como foram chamados os primeiros discípulos, é para nós também um convite. Jesus Cristo nos chama a segui-lo, a ouvi-lo, a anunciar o Evangelho. João e André atenderam de imediato o chamado de Jesus. Será que nós também estamos prontos a atender de imediato a este chamado? Isso implica em sair da zona de conforto e enfrentar o mundo. Porque seguir, por exemplo, por caminhos largos é fácil, aparentemente gostoso, mas e no final do caminho? Jesus começou a escolher seus discípulos. Naquele tempo, entre os judeus, era comum um discípulo pedir permissão para seguir um mestre. Com Jesus é diferente. Ele escolhe quem ele quer. Ensinarei vocês a pescar
gente. Pescar gente era uma figura de linguagem, de juízo e castigo. Jesus faz dessa figura uma figura de salvação. Os primeiros escolhidos eram pescadores. Eu, você, cada um de nós tem uma atividade diferente, uma atividade onde sobra pouco tempo. Nós vivemos uma época onde cada vez mais estamos atarefados. Mas não podemos nos descuidar, não podemos nos esquecer que somos discípulos de Cristo. Devemos obedecer a Jesus, devemos anunciar o Evangelho, a testemunhar sua vida, sua ressurreição. Como então vamos anunciar o Evangelho? O cristão, a cristã que tem Jesus como seu mestre, com certeza tem um modo de vida, um modo de agir que se destaca de quem não tem compromisso com o Evangelho de Cristo, de quem não procura andar segundo os mandamentos de Deus. O meu modo de agir, de comportamento, de caráter, é testemunho de Cristo e de seus ensinamentos. Ele ensina como quem tem autoridade. Naquele tempo, o povo que seguia Jesus para ouvi-lo falar ficavam admirados com a facilidade, com a autoridade como Jesus anunciava o Evangelho. Eles criam porque sentiam em Jesus autoridade, confiança. Jesus espelha o amor de Deus pela humanidade. Para terminar esta reflexão, quero citar um versículo do capítulo de João, onde Jesus faz a oração pelos seus discípulos, que se encontra no livro de João, capítulo 17, cujo versículo 20 diz o seguinte: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por intermédio da tua palavra. Jesus orou a Deus pelos seus discípulos, por aqueles que Deus deu para que Jesus orou pelos seus discípulos e também orou por nós, por todos aqueles e aquelas que viessem a crer em Jesus por intermédio da palavra de Deus. É muito bom pensar, é uma coisa sem explicação, o amor de Deus, o amor de Jesus por cada um de nós. Nós nos achegamos a Deus através de Jesus Cristo. Ele nos ama, Ele espera que nós sejamos seus discípulos diariamente. Finalizando o nosso culto, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.